Graça e paz daquele que vive para todo sempre. Nós estamos nesse curso da metodologia de culto. Nós estamos falando de expressão, de adoração nos cultos. Lembrando que o culto é a nossa face, por isso nós devemos adorar a Deus com expressões vivas. É isso que nós estamos falando, usando e falando o exemplo de Davi, quando trouxe a arca da aliança para Jerusalém e fez uma grande festa e bailou com todas as forças diante de Deus. E nós vimos isso no vídeo passado. Isso é um exemplo para nós de alguém que é um rei, que na presença de Deus se tornou uma criança. Mas essa história tem outro lado, como você já sabe. Tem a esposa de Davi, tem Mical, filha de Saul, que também teve um papel nessa história. Nós, dentro desse contexto dessa história, nós vamos falar hoje das ações de Mical. Já que nós falamos das ações de Davi, as que nós devemos seguir, hoje eu vamos falar das ações de Mical, ações que nós não devemos seguir, pessoas que nós não devemos seguir, certo? Então você viu que Mical, a esposa de Davi, a primeira coisa que nós vimos é que ela não foi ao culto, ela não foi naquele cerimonial, ela não foi naquele momento tão importante para Israel, que era trazer a arca, e a arca representava a presença de Deus, o maior símbolo representativo de Deus em Israel, era aquela arca da aliança. Era como se Deus estivesse adentrando a Jerusalém ali, e Mical, ela faltou, ela não foi ao culto. Pior, pode-se dizer, mas era mulher, e naquele tempo a mulher não poderia estar ali. Não, a Bíblia diz que havia mulheres ali, segundo Samuel 6,15, e ela se queixou também, porque Davi bailou e outras mulheres viram. Então isso quer dizer que havia mulheres ali, mas a mulher do rei, que deveria estar com o rei, que deveria estar pelo menos envolvida naquele cerimonial de uma maneira muito maior, ao contrário, ela não está presente. Outras mulheres estão presentes, mas ela não, ela simplesmente não foi a esse ato tão importante para Davi, para Israel, para toda a nação. Então veja que ao invés dela compartilhar com o esposo esse momento, ela preferiu ficar no castelo, ela preferiu ficar onde ela estava, na sua casa. Ela não acompanhou, não foi ao culto. Então a primeira coisa que nós vamos aprender é que nós não devemos tomar esse exemplo, certo? Eu sei que as pessoas falam, hoje eu não vou, essa semana eu não vou, e tem pessoas que começam a se esfriar. Nós não devemos tomar esse exemplo de Mical, porque esse é o primeiro estágio para começar a ver as coisas de maneira errada, como a Mical aqui no caso viu. Ela começou a ver a situação errada. Por quê? 2. Mical ficou na janela, gente. Ou seja, ficar na janela é um perigo, certo? A gente já sabe disso, Eutico, nos tempos do livro de Atos, Atos capítulo 20, ali no versículo 9, fala que Eutico, ele caiu do terceiro andar porque ele estava perto de uma janela, e Paulo, com essa unção apostólica, essa unção de fé, o ressuscitou. Então, ficar na janela, no caso de Mical, é uma coisa muito séria, porque é um lugar de observação, ou seja, não é um lugar de cultuar, mas é um lugar de observar quem está cultuando. Então Mical ficou na posição de observadora do culto, não de uma pessoa que vem cultuar. Gente, se as pessoas que vêm ao culto, elas vêm com a mentalidade de observação, de observar quem veio à igreja, de observar quem está na igreja, de observar as roupas de quem foi à igreja, observar quem não foi à igreja, observar as pessoas, o que elas fazem na hora do culto a Deus. Essas pessoas que vêm para observar, elas não estão vindo a cultuar, elas simplesmente estão como se estivesse na janela observando. Pior, que Mical aqui, ela observou
o marido e começou a olhar o que o marido estava fazendo e julgou o marido, ou seja, era uma observadora. Não seja um observador do culto, não, seja uma pessoa que adore o Espírito em verdade. Não venha para o culto com nenhum outro sentimento a não ser de adorar ao Senhor Jesus Cristo. Não tenha nada em você, nada, absolutamente nada em você, a não ser o teu desejo de fazer e de prestar um culto, um culto racional, santo, vivo, que agrada a Deus. Mical ficou na janela, ou seja, ela ficou observando o que as pessoas estavam fazendo. E é a mesma coisa hoje, as pessoas ficam, esse aqui não está no espírito, aquele ali não está no espírito, aquele ali está fazendo errado, aquele ali assado. Gente, observação. Nós não fomos chamados para observar o culto, para ver se o culto é bom. Nós fomos chamados para dar um culto bom a Deus, certo? Não é para saber se os outros estão fazendo um culto bom a Deus, mas a intenção é se nós estamos fazendo esse culto a Deus. E ficar na janela, portanto, é esse lugar de observação, é um lugar perigoso, é um lugar de morte, é um lugar de esterilidade ficar na janela. Então esse papel de observação é um papel que vai contrair problemas muito sérios para a nossa vida, problemas de esterilidade na nossa vida em todas as áreas. Então, 3. Mical viu a adoração de longe, mas não adorou, ou seja, ela viu ali e tudo que Davi fazia, tudo que os sacerdotes faziam, tudo que aquelas mulheres estavam fazendo, toda a adoração em volta daquele ato tão sublime que era trazer a arca para Jerusalém. Então ela ficou vendo aquilo, vendo, mas não adorou. Ou seja, como uma pessoa, ela vem para a casa do Senhor, no caso, e ao invés dela adorar, ela só está vendo, mas ela não adora. Ela só está nessa questão da observação, mas ela não presta o culto dela a Deus, porque ela está prestando atenção no culto que as outras pessoas estão dando a Deus, seja um culto certo ou seja um culto errado. Então as pessoas ficam como peixes fora d'água, porque elas não entendem o que está acontecendo. Porque quando você vem para observar, e quando você vê a adoração, mas não adora, você começa a não entender, certo? A não compreender o que está de fato acontecendo ali, naquele culto, naquele momento. Então, é de suma importância que não venhamos ao culto para ver as pessoas adorar, para ver as pessoas cantar, para ver as pessoas orar, para ver as pessoas chorar, mas que venhamos ao culto para nós cultuarmos a Deus. Ou seja, se estamos vindo ao culto, então nós devemos vir para simplesmente cultuar o Senhor, certo? 4. Mical reprovou quem estava adorando e cultuando. A Bíblia diz que Mical reprovou o rei no coração, certo? Uma reprovação. Ficou na janela observando, viu adorar e não adorou, e depois ela simplesmente reprovou no coração. Ela simplesmente detestou aquilo que ela estava vendo, e isso foi um pecado sério, porque isso contraiu muitos problemas para a vida dela. E o problema dela observar, dela ver e não participar e não estar junto, mas só observando para criticar. Então ela poderia ter dito: não precisa de tanto para agradar a Deus, não é? Tem pessoas que não dizem isso, não precisa disso tudo para agradar a Deus, né? Outras pessoas ficam gritando e pulando e depois fazem tudo errado. Quem sabe Mical não tenha dito: esse rei, ele está fazendo isso aí diante das pessoas, vai impressionar as pessoas, para as pessoas acharem que ele é de Deus, mas só eu e Deus sabe quem ele é dentro de casa, sabe? Isso pode ter acontecido, isso também no coração de Mical, dela estar reprovando Davi, porque Davi tinha algum problema, né, familiar ali, um problema como esposo. Ele não era um perfeito, ele era um rei, mas não era perfeito, ninguém é perfeito, e tem muitas pessoas que têm esse sentimento aí. Fulano está levantando a mão ali, mas olha, fulano eu sei quem é. Beltrano está levantando as mãos ali, Beltrano deu um glória a Deus ali, mas
ele não me engana não, eu sei quem ele é. Quem somos nós para falarmos de um culto que alguém está dando a Deus? O culto não está sendo dirigido a nós. Nós não temos em hipótese alguma autoridade, condições de observar e concluir se as pessoas estão ou não estão adorando a Deus, e se elas estão e são falhas. Agora, muitas pessoas falam assim: fulano é tão falho e está adorando a Deus. Se for entrar dentro desse mérito, ninguém pode adorar a Deus, porque todos nós somos falhos. Não existem os perfeitinhos. Os perfeitinhos que podem, esses que não são perfeitinhos, eles não podem adorar. Não, nós vamos fazer as pessoas adorar só se elas passarem pelo nosso, não pelo de Jesus, pelo nosso critério de perfeição. Se nós decidimos que elas são perfeitas, elas podem adorar. Agora, se nosso critério de perfeição, dentro da nossa visão, as pessoas não são perfeitas, então elas não podem adorar, quem somos nós para decidirmos? Nós não somos mediadores de nada. Nós não somos conselheiros de Deus. Nós não conselhamos a Deus receber ou não o culto. É Deus que tem que decidir quem recebe, de quem ele recebe, de quem ele não recebe o culto. Então nós não temos que reprovar ninguém. Se nós ficarmos só observando, nós vamos acabar caindo nesse pecado de ficar observando. E isso é muito sério, porque nós vamos no coração condenar pessoas que nós achamos que elas estão erradas. Gente, nós temos que adorar o Senhor nós, e deixar as pessoas com Deus, e deixar o Espírito Santo tratar as pessoas, certo? Diz aqui 5: Mical repreendeu o rei por causa de seu culto a Deus. Veja, ela não se contentou só em guardar seus pensamentos e sentimentos para ela, né? Ela externou, ela feriu, né, a Davi. Ela mostrou a Davi a sua insatisfação com o culto que Davi estava prestando a Deus. Então é muito sério isso. Olha só, mais ou menos o caso de Caim, que Caim reprovou, Deus reprovou o seu culto, sua oferta, e ele reprovou Abel e quis matar Abel. Sabe, Mical está com o sentimento de reprovar, né, de repreender o rei por causa da adoração. Ela não gostou, ela foi dura com o rei, né, e acusou ele até com parte de homem, porque tinha mulheres ali. Ou seja, uma coisa muito séria isso, certo? Porque você repreende alguém que está adorando a Deus, mas só um pode repreender. O próprio Deus vai repreender, não vai aceitar, como não aceitou o culto e a oferta de Caim. Agora, nós vamos falar em nome de Deus que Deus não gostou daquilo, como se nós soubéssemos. Nós vamos colocar Deus na caixinha do formalismo, e as formas que nós achamos que é o certo, aí sim Deus aceita. Sabe, nós ficamos pensando que só o nosso jeito é o jeito certo de adorar a Deus, mas nós temos que lembrar que o culto tem que ser um sacrifício vivo, santo, que agrada a Deus, certo? Então, Mical ficou estéril, 6, por causa do seu grande pecado. Ela ficou estéril. É uma coisa muito forte isso. Ela ficou estéril, ou seja, além de não ter participado do culto, observou e criticou quem cultuou a Deus, tornando-se uma mulher incapaz de dar frutos do seu próprio ventre. Pessoas como Mical vão morrer espiritualmente, não produzem mais nada de bom para o reino, para a família, nem para si mesmas. As pessoas assim sofrem consequências gravíssimas em suas vidas, a ponto de não mais dar certo quase nada para elas, porque você vai querer tirar de Deus um culto que é para Deus. É o que Mical tocou no que Davi deu para Deus. Ela quis tirar aquilo que Davi deu para Deus. Ela quis tirar,
Ou seja, ela quis falar, isso não deve ser dado para Deus, e isso não deve ser dado para Deus assim como você deu. Ou seja, ela estava tocando em algo que era para Deus, ela estava mexendo com a glória de Deus, ela estava mexendo com aquilo que Deus estava recebendo, que era dado a Deus, e ela estava se intrometendo em uma coisa que estava sendo dada a Deus, e ela não queria que tivesse dado do jeito que foi dado. Ela talvez nem queria que tivesse dado a Deus aquilo que deu, sabe? Existe isso muito, esses casos, eu já ouvi isso muito, de mulheres, quando os esposos estão pregando, as mulheres desses pregadores estão lá, sentadas, falando, ele falou isso aí, mas dentro de casa ele não é nada disso, defamando, definhando a pessoa, achando que isso vai mudar o esposo. É uma coisa muito séria isso, gente, porque a gente tem que saber dividir essa parte espiritual dessa parte familiar. Nós não podemos fazer como Mical, certo? Isso é muito sério. A gente querer tomar de Deus aquilo que é de Deus. Muitas pessoas querem tomar aquilo que o outro deu. Elas querem tomar aquilo que o outro deu a Deus. Elas não querem tomar o que elas deram. Porque as pessoas querem tomar, elas não dão nada. Elas, além de não darem nada, como Mical, elas querem tomar aquilo que o outro deu a Deus. Isso é muito sério. Nós não devemos tentar tomar de Deus aquilo que os outros dão a Deus, certo? Então tem pessoas que falam, para que isso? É desnecessário. Você não precisava ter feito isso. Mas nós temos que prestar atenção nessas palavras e ver qual o sentimento, a motivação, o que está por trás disso. No caso de Mical, ela estava reprovando o rei e ela ficou estéril por isso. Ela não teve mais filhos. Isso fala muito conosco nesses dias. São exemplos muito fortes de Caim ter tido problema num culto, de Mical ter tido problema também decorrente de uma cerimônia que era um culto especial a Deus, não é? Outras pessoas dando fogo estranho para Deus e morrendo no culto também. Isso são coisas assim muito sérias que nós temos que atentar. É por isso que nós somos atacados demais no que se refere ao culto. As pessoas, elas não vêm ao culto, quando elas vêm de qualquer jeito, elas fazem esse culto porque isso define o que nós somos, define o nosso rosto, define bênçãos. São pecados que nós ferimos a Deus, nós ferimos a santidade de Deus. Então que você possa aprender com o exemplo de Davi e que você possa aprender também, em essência, com o exemplo de Mical, para não fazer o que ela fez.